Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Geração profética de adoradoras. Glória a Deus. Nós estamos em mais um episódio, Bastidores do Propósito. O Senhor, Ele é tão maravilhoso. O Senhor é tão maravilhoso. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou escrevendo aqui para deixar para vocês. Sejam todas bem-vindas. O Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Geração profética. Geração profética de adoradoras. Deus é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Como vocês estão? Como vocês estão? Aleluia, Jesus. Como o Senhor é lindo. Vamos orar? Olha, o que o Senhor está trazendo para a vida de vocês. Ai, como eu gostaria de ter acessado cada palavra, cada detalhe em profundidade. Mas o Senhor é um Deus que, quando Ele nos chama, nesse nível que Ele chamou a sua vida, te prepara. Porque as revelações são muito profundas. E revelações profundas requer uma busca muito profunda. Requer você dar a sua vida mesmo por aquela busca. Então nós vamos orar nessa hora. E nós vamos falar sobre os 4 níveis. Bases do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você possa interceder nessa hora pela minha vida, por esse ambiente, e pedir ao Senhor que nos dê a palavra dEle, a direção dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui na Tua santa e gloriosa presença. Eu apresento, Senhor, as Tuas vidas, as vidas que estão aqui, as Tuas filhas. Eu consagro, Senhor, todo esse ambiente. Eu consagro em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, essa palavra. Pai, eu te peço, desperta, Pai, as Tuas filhas dentre os mortos. Dentre aqueles que ainda dormem, ó Pai. Despertem as Tuas filhas para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a minha vida como vaso, como cinza e pó nas Tuas mãos. E te peço, Espírito Santo, revela o oculto e o escondido do seu coração. Revela as Tuas grandiosas riquezas. Revela as Tuas filhas, ó Pai, a Tua face. Que elas possam te conhecer ainda mais, Jesus. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Opera, Senhor, sinais e maravilhas. Opera, Senhor, curas e libertações. Opera, Senhor, a Tua vontade através da minha vida. Faz de novo o novo do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos guia a toda a verdade. Espírito da profecia, revela os grandiosos mistérios da Tua palavra. Espírito Santo, glorifica a Jesus. Magnifica o nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uau, como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nos traz, e eu quero que você anote essa frase. Ela nos traz muitas revelações. Anota essa frase. Entender os mistérios do processo intensifica o seu resultado. Entender os mistérios do processo intensifica e intensificará os seus resultados. Intensifica, acelera. Entender o processo intensifica os seus resultados. Entender os mistérios do processo. Amém? E para a gente dar seguimento a tudo que o Senhor, Espírito Santo, quer trazer para a sua vida, entender o processo. Escreve aí no chat. Entender os mistérios do processo intensifica ou intensificam, né, os resultados, os seus resultados. É muito poderoso. Quando o Senhor, quando eu tenho acesso a algo que me faz entender o processo, eu tenho uma intensificação e uma aceleração dos resultados de uma forma astronômica. Entender o processo vai te colocar na abundância, no lugar alto. Deus, ele é o Deus que conhece o início, o meio e o fim do processo. E quando nós acessamos os mistérios do processo pelo qual nós estamos passando, iremos passar, o inimigo, ele perde vantagem. Porque qual é a nossa vantagem em relação ao inimigo? Primeiro é que nós temos o nome acima de todo nome, acima de todo principado e acima de toda potestade. Segundo é que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E nós temos o acesso para termos a antevisão, aquilo que ainda virá, aquilo que ainda não aconteceu, a visão profética. E aqui eu estou falando da visão profética em relação àquilo que virá, aquilo que vai acontecer na sua vida. E quando nós temos esse acesso, nós temos algo muito poderoso. Paz. A gente descansa. A gente acessa a paz. Você quer ter paz? Entenda o processo. Viva o processo. Isso te dá uma paz. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor em João, eu quero que você abra João, capítulo 14. É tanta revelação que esse capítulo aqui traz, que a cada revelação que o Senhor me traz, eu fico assustada, fico abismada. Isso. Entender os mistérios do processo intensificam os resultados. Glória a Deus. Quem é que pode compartilhar essa palavra com mais 12 pessoas nessa hora? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com 12 pessoas que você ainda não compartilhou. Pessoas novas. Para que o Senhor venha a ser conhecido delas. E que essas pessoas também entendam do processo. Amém? Os 4 níveis bases no Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, em que Moisés tira o povo do Egito. Quando você lê
Rabassora Madre. Rabassora Madre. Quando você vê e quando você lê todo o Antigo Testamento, você percebe Rabassora Madre, Rabassora. Rabassora. Ramassorate. Me veio uma pontada do lado direito superior aqui na minha cabeça. Se alguém está sentindo uma pontada muito forte sobre a sua cabeça, essa parte direita, coloca no chat. Foi muito forte a pontada que veio na minha cabeça, do lado direito aqui. Uma pontada, como se fosse uma agulhada muito forte. Amém? Glória a Deus. Se alguém testificar aí de uma dor muito forte, uma pontada muito forte do lado direito, superior da sua cabeça, você fala aí no chat. Amém? A palavra do Senhor no Antigo Testamento, você ouve, você lê Deus dizendo assim: eu estou com você. Deuteronômio capítulo 20 fala também: eu estou contigo, eu estou com você, você não está só. Eu estou contigo. E você vê que Deus era com o povo dele no Antigo Testamento. Deus era com o povo. Ele dizia: não temas, eu estou contigo, eu sou contigo. E tantos sinais e tantas maravilhas Deus realizou no meio do povo dele. E isso era a única coisa que Deus podia fazer pelo povo. Sinais, maravilhas, prodígios, muralha cair, monte fumegar, chuva cair do céu, fogo cair do céu. Tanta coisa que Deus fez lá no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que nenhum dos sinais, nenhum dos milagres, o mar abrindo, a rocha vertendo água, a voz de Deus, a glória de Deus no tabernáculo, nada disso fez com que o povo cresce em Deus. Nada disso deu fé ao coração do homem. E aí, o primeiro nível do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 14, versículo 17, versículo 9 primeiro. Só que Deus, Ele era com o povo, Ele estava com o povo. Carne e sangue viram sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. O povo teve acesso a todas as realizações e obras de Deus no Antigo Testamento. E aí eu quero que você entenda algo agora. O primeiro nível é o nível do Espírito Santo convosco. É o primeiro nível. O Espírito Santo convosco. O Espírito Santo com você. E aí eu quero que você imagine essas duas canetas juntas. Imagine aqui o Espírito Santo e aqui você. Esse é o nível em que o Espírito Santo é convosco. Ele está com você. Sabe quando alguém diz assim pra você: ó, tamo junto?
Tô junto com você. Você não tá sozinho, não. É aqui, ó. É alguém que tá ali próximo de você. Do seu lado ou próximo. É o Espírito Santo convosco. Esse é o primeiro nível que você pode desfrutar no Espírito Santo. Esse é o único nível que o mundo lá fora pode desfrutar do Espírito Santo. É o Espírito Santo estar comigo. Se alguém dentro da sua casa ou no ambiente de trabalho, a igreja do Senhor ainda está na terra. Porque a igreja do Senhor ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está com o mundo. Você sabia? O Espírito Santo está com o mundo, ó. Você imagina o mundo e o Espírito Santo. Era exatamente assim que nós estávamos lá no Antigo Testamento. O máximo que nós podíamos de acesso em Deus era Ele estar conosco, estar perto. Era um Deus de perto. Sabe por que Ele estava perto? Porque Moisés carregava o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés estava ali, no meio do povo, Deus estava ali. Quando Moisés tocava o mar, Deus abria. Deus estava com o povo. Deus estava com o povo de diversas formas. A nuvem, o fogo, os sinais, as maravilhas. O mundo hoje pode contemplar as realizações do Espírito Santo, as obras, os milagres do Espírito Santo. E muitas vezes nós, antes de aceitarmos e confessarmos a Jesus, nós apenas víamos os milagres, os sinais, ou ouvíamos falar. O Espírito Santo, ele, antes de você confessar a Ele confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele só pode estar perto de você. Porque alguém que carrega Ele pode estar perto de você. Ou quando você vai a um culto, quando essa pessoa não é ainda parte do corpo de Cristo, ela vai no culto. E ali existem pessoas que carregam o Espírito Santo, então o Espírito Santo está ali com elas, perto delas, do lado delas. E diz o versículo 9 do capítulo 14 de João, diz assim: Disse-lhe Jesus, só que aqui o caldo engrossa um pouquinho. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces? Felipe, quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? E aí no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus estava falando que o Espírito Santo ainda, o mundo não pode receber o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, o mundo não pode receber o Espírito Santo dentro. Aí ele diz, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco. Jesus estava falando
Jesus estava falando do Espírito Santo, que era ele o próprio Espírito Santo, que era o próprio Jesus, porque o Espírito do Pai, tem coisa que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora. Expande, alarga, Senhor, o entendimento das tuas filhas. Em nome de Jesus. Eu quero que você entenda uma palavra: manifestação. Manifestação. Guarda essa palavra, você precisa dessa palavra. Quando o povo lá no Antigo Testamento via os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas, o povo, com seus olhos carnais, eles contemplavam os sinais e as maravilhas. O povo contemplou no Antigo Testamento os feitos de Deus. O povo, quando Jesus desceu do céu encarnado, o povo contemplou com os olhos carnais o Jesus, o Deus que fez e que faz e que fez os sinais lá do passado e que fez todas as obras lá desde antes da fundação do mundo. Só que eu quero que você entenda, olha aqui, com os olhos carnais. Com os olhos carnais, o povo via Jesus, mas o povo não conhecia Jesus. O povo via Jesus, mas não conhecia Jesus. E esse primeiro nível é o nível em que as pessoas não conhecem Jesus, porque elas ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, porque elas não confessaram a Jesus. Então, nesse primeiro nível, aí eu quero te trazer uma responsabilidade. Olha quanta responsabilidade. O mundo carnal, o mundo lá fora, eles não podem ver o Deus espiritual. O mundo lá fora não consegue acessar e ver o Deus que é espírito. O que o mundo lá fora consegue ver? Que é o primeiro acesso que o mundo tem de quem é Deus. Sinais, maravilhas, obras, curas, milagres, poder manifestado no meio da igreja. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que os sinais é para os que não creem. Para que os que não creem ainda sejam convencidos. Meu Deus, tem um Deus ali. E isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Os sinais, as maravilhas, as curas existem para convencer aqueles que ainda não conheceram a Jesus. E para tratar e sarar aqueles que já são parte, membros do corpo de Cristo. Eu tô trazendo isso aqui só para você compreender a importância, a extrema essencialidade dos sinais, das maravilhas, do poder de Deus manifestado através da nossa vida. E Jesus Cristo, ele veio, e a primeira coisa que ele faz é pregar. Jesus, o próprio Deus que desce em carne, ele se manifesta. O próprio Deus na terra, através dos sinais, das curas, dos milagres, dos prodígios, de tudo que Jesus realizou. Jesus, ele começa apresentando a Deus
com todas as obras que Jesus fez. A manifestação de quem Deus é. Porque Deus é um Deus de realização. Deus é um Deus de realização. Escreve no chat. Deus é um Deus de realização. Você quer ser realizada na sua vida, você só pode estar perto, conectada, ser uma com Deus. E nesse nível de o Deus convosco, os discípulos desfrutaram do Deus convosco. Eles desfrutaram de Jesus Cristo ali com eles. Aí Jesus diz no versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque só pode receber o Espírito Santo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você agora já não é mais do mundo. Então você pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode receber o Espírito Santo. O povo, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque o povo precisa receber Jesus primeiro. É lindo, Deus. E nesse primeiro nível, é o nível em que você vai entender que é o nível em que nós precisamos ser instrumentos para que o mundo veja Deus através de mim e através de você. Quando Jesus esteve aqui, ele fez sinais, maravilhas, ele expulsou demônios, ele curou enfermos. Ele fez todas as obras. Quem entendeu? Primeiro nível é o Espírito Santo convosco. Quando as pessoas próximas de mim ainda não haviam aceitado a Jesus, confessado Jesus, elas tinham o acesso ao Espírito Santo com elas. Com elas, olha, eu tô perto de alguém que carrega o Espírito Santo. Então, se você carrega o Espírito Santo, você já pode fazer com que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que elas desfrutem da presença do Espírito Santo através da sua vida. E elas tenham acesso ao Deus que está com elas. E por causa do Deus que habita em você. E você está com essas pessoas. E quando você chegar no quarto nível que nós vamos falar aqui, essas pessoas não vão ver mais você, mas vão ver o Deus que habita em você. Por causa dos sinais, das maravilhas, dos milagres que Deus opera através de você. E nesse primeiro nível, é o nível em que o mundo é convencido de que existe um Deus poderoso. E de que existe alguém que é mais poderoso do que todos os principados e potestades e poderes e domínios que se nomeia. Olha como é lindo. Agora eu quero entrar com você no segundo nível. O segundo nível do Espírito Santo. Esse nível, diz aqui no capítulo 14, verso 16. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Agora o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa última parte. E estará
para que ele possa habitar. Ele estará em vós. Aqui Jesus estava falando porque nesse momento aqui, o Espírito Santo ainda não havia sido entregue, dado aos seus filhos. Mas em João 20, 22, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele se apresenta aos seus discípulos e sopra e diz: recebei o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo, quando eu recebi o Espírito Santo, quando você recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar dentro. Aí, ao invés de você estar perto do Espírito Santo, o Espírito Santo agora está dentro de você. Ó. O Espírito Santo agora está dentro de você. Nesse segundo nível, anota aí. Esse segundo nível é o nível da salvação. É o Espírito Santo em você, dentro de você. O primeiro nível é o Espírito Santo é o nível do convencimento. Você não vai esquecer. Quando o Espírito Santo está com as pessoas, é o nível em que ele vai operar para convencer. Então o Espírito Santo convosco, que não é o nosso caso, porque nós já temos o Espírito Santo em nós, sobre nós. Quem já foi batizada com fogo já tem o Espírito Santo sobre você. Aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Esse é o segundo nível do Espírito Santo. E nesse segundo nível, é o nível em que ele permanece habitando. É o novo nascimento. É quando eu e você nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós acessamos a salvação. E por causa do Espírito Santo de Deus, que agora habita em mim e habita em você, o seu destino é o céu, é a eternidade. Ah, agora eu tô salvo, o Espírito Santo agora está em mim, ele habita em mim. Glória a Deus. João 14, 17 e segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Por este motivo, te lembro que despertes o dom, que avives o dom de Deus que está em ti. Que está em ti. O Espírito Santo está em mim. Ah, o Espírito Santo habita em mim. Eu já fui convencida do pecado, da justiça, do juízo. Eu agora tenho o Espírito Santo em mim. Agora eu sou salva em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Só que ainda não acabou. Ainda não é o fim. Você apenas acessou aquilo que te dá acesso a todas as grandiosas riquezas e heranças nos santos, no Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo o mistério? Ah, eu já tenho a salvação. Uau, que maravilha, eu vou morar no céu. É tudo isso só e acabou. Morar no céu é maravilhoso, perfeito. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Sabe aqueles louvores? Tem um hino que eu gosto muito, inclusive a cantora eu gosto também muito, que ela diz assim:
Volta logo, Jesus. Eu quero ir pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta logo, Jesus. Sabe quem são as pessoas que cantam Volta logo, Jesus? Quem fica cantando e pedindo para Jesus voltar logo são aquelas pessoas que estão estagnadas no nível da salvação. Elas foram convencidas, elas confessaram Jesus, elas aceitaram Jesus e elas receberam o Espírito Santo para morar, elas acessaram a salvação e elas estão conformadas que isso já é tudo aqui na terra. E elas têm tanta vontade de ir para o céu logo, rápido, porque para elas a terra perdeu o propósito. Cuidado. Deus, Ele te enviou aqui para essa terra, para você ser convencida, para você confessar Jesus, para você receber o Espírito Santo. Só que tem mais. Tem um propósito para o qual você foi enviada aqui na terra. E os crentes que só são salvos e que ainda não acessaram o terceiro nível, ou que acessaram o terceiro nível, mas não entenderam o processo, não discerniram o processo, eles estão cantando e dizendo: volta logo, Jesus, volta logo, Jesus. Ó, Deus, aqui não é o meu lugar, volta logo, Senhor, eu tô com saudade, volta logo, Jesus. Aí eu fico pensando, aquele povo lá, ó, os discípulos, eles não viam Jesus, eles falavam assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus: mas eu estou contigo e vocês pedem para eu mostrar o Pai. Se você tá me vendo, você vê o Pai. Aí Jesus morre, ressuscita, nos dá o Espírito Santo. Aí nós acessamos a salvação e o povo tá assim: volta logo, Jesus. Aí Jesus deve pensar, né? Imagina, só para você imaginar. Jesus pensa assim: ué, mas eu já moro, eu já habito dentro de você. E você quer que eu volte logo? Por quê? Por quê? Porque quem tá no nível, somente quem fica no nível, nesse segundo nível, nível de salvação, ele se torna, sabe o quê? Um bebê chorão. Vou te mostrar por quê. O segundo nível é o nível do novo nascimento. É o nível do bebê, do recém-nascido, que acabou de nascer. Tem gente que é recém-nascido até hoje. Tem gente que tem 20 anos, que confessou Jesus, que recebeu o Espírito Santo, mas é um bebê na fé. É um bebê no reino. E bebê, sabe o que bebê faz? Chora. Bebê só... Se tem uma coisa que bebê faz, é chorar. É dizer: volta logo, Jesus, tá difícil. Jesus, volta logo, Jesus, essa vida aqui tá difícil. Jesus, volta logo. Bebês choram. E por que pede para Jesus voltar logo? Porque não entendeu o processo. Jesus volta. E volta logo. Para buscar a igreja. Só que a igreja madura não fica pedindo para Jesus voltar. Porque ela tem a certeza que ele volta. Ele vai voltar. Aí eu quero que você abra em Efésios, capítulo 2. Para você entender uma coisa. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim e de você? Efésios, capítulo 4, tá? Capítulo 4. Aquela hora eu disse segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 6, tá? Agora é Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Amém?
Peguem essa palavra é libertadora. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, aqui, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Presta, eu quero que você... A homem perfeito. Quem é homem perfeito? Tá falando de sexo? Não, tá falando de espírito. Para que você chegue a homem perfeito, a um espírito perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Aí ele diz: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Aí o Senhor, ele está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, o Senhor está dizendo: você precisa crescer. Você precisa crescer, você precisa tornar-se maduro, a estatura de varão perfeito, a plenitude no conhecimento de Cristo. É muito mistério aqui. Aí eu vou pegar na NVI, para você ver a versão NVI, eu vou ler de novo esse versículo. Eu quero que você guarde ele no seu coração. Efésios 4:13. E diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé. Guarda essa palavra. Unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade. Nós precisamos sair do nível da salvação para o nível de crescimento, para a unidade e maturidade. E aí o versículo mesmo, a palavra de Deus mesmo traz a revelação que a maturidade, ela acontece, o crescimento acontece à medida que nós conhecemos a Jesus. E nesse segundo nível nós precisamos entender: você acessou a salvação, glória a Deus, você agora precisa crescer. Porque todo crente que não cresce fica chamando Jesus para voltar logo. Ele não entendeu ainda que Jesus enviou ele aqui para um propósito, para ele cumprir um chamado. Aí ele fica chorando igual um bebê: Jesus, volta logo. Eu tenho ojeriza desses louvores que fica mandando Jesus voltar logo, que fica pedindo Jesus voltar logo. Sabe qual é o risco daquela pessoa? Jesus voltar para ela logo e o Senhor recolher ela. Esse é o risco, esse é o perigo de Deus falar: não, ela tá pedindo tanto para Jesus voltar para ela, eu já dei o Espírito Santo para ela, mas eu vou tirar ela da terra, eu vou levar ela. E aí há um ceifamento antecipado. Elias queria que Deus levasse ele logo, porque Elias estava igual um bebê chorão ali. Só que naquele momento o Senhor levantou ele. E depois que ele viveu os 40 dias de jejum, Elias nunca mais se tornou um bebê chorão. Porque Elias entendeu: existe um propósito. Existem coisas a se fazer aqui na terra. E se Deus me chamou aqui na terra, é porque Ele quer que eu faça uma obra aqui. Aí você precisa acessar o terceiro nível. O terceiro nível no Espírito Santo
É o nível de Atos 1:8. Atos 1:8. Atos, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Atos 1:8. Esse é o nível do Espírito Santo sobre você. Tem muitas de vocês aqui que devem estar pensando, mas a Gleiciane falou isso. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. E se tem uma pessoa especialista, expert, em estratégia de fixação, essa pessoa é o Espírito Santo. Quando vocês terminarem de ler o livro de Números e forem ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que o livro de Deuteronômio é uma fixação de tudo que Deus já disse nos livros anteriores. E no capítulo 1 de Atos, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. E aí você entende que é necessário, para que o poder de Deus venha sobre a sua vida, para que o poder de Deus venha sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus precisa encher você. E quando o Espírito Santo de Deus enche você, ele não te enche de qualquer coisa, ele te enche de fogo, ele te enche de poder. E quando você é cheia do poder, você aqui tem agora um acesso. Eu não vou falar de tudo aqui. Nós vamos ter uma masterclass, um encontro. Eu vou anunciar para vocês lá na comunidade, em primeira mão. Não vou falar o dia aqui agora. Nesse encontro eu vou falar com mais profundidade o que você acessa dentro desse nível, do terceiro nível do Espírito Santo. Nesse terceiro nível do Espírito Santo, eu quero que você entenda algo. É aqui que começa o crescimento. Não há crescimento sem que antes o Espírito Santo encha você. Sem que o Espírito Santo seja sobre você derramado. Não existe. Você pode ser salva, você pode ficar dentro da igreja congregando durante 1000 anos. Você não vai crescer, você não vai sair do lugar sem que o Espírito Santo encha você. Não existe crescimento sem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe maturidade, não existe dons manifestos, não existe operação dos dons em você e nem através de você, sem que o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida. Daí vem o essencialismo, a essência, a necessidade visceral de a igreja do Senhor ser revestida de poder e batizada com fogo. Quem está entendendo? Só que nós estamos no meio de uma geração em que existe uma massa religiosa que nem tem pregado mais o batismo com o Espírito Santo. E por que não tem se pregado mais o batismo com o Espírito Santo? Porque o poder do Espírito Santo não está operando nessas vidas. Não tem como. Quando você chega no quarto nível aqui, onde nós vamos acessar, quando você chega no quarto nível, você quer gritar para os 4 ventos quando o Senhor te autoriza. Por quê? Porque uma consequência de você receber o poder sobre você é você tornar-se uma testemunha. Aqui
você acessa o poder de tornar-se uma testemunha de Jesus. E nesse nível, depois que você recebe o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e se você quer saber mais sobre esse batismo, eu já deixei uma ministração lá no canal Vermelhinho, lá no YouTube, e lá você acessa melhor. Nós vamos falar mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre o batismo com fogo. Porque o Espírito Santo, ele está falando. Ele está despertando a igreja dele. Porque o batismo com fogo é a única coisa, a depender de quem carrega, que carrega junto a unção que desperta o Espírito Santo dentro de você. O fogo, o óleo que está dentro de você, ele é despertado e essa luz é acesa. E tudo se ilumina dentro de você. E a partir daí você torna-se um lumieiro para o mundo. Aí você se torna a luz do mundo. Que você agora está iluminada. E nesse terceiro nível, anota aí, o terceiro nível, o Espírito Santo sobre mim, sobre vós, é o momento do crescimento. É aqui, quando dá aquela largada, pá! Agora você pode correr. Agora você pode crescer, 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 crescer. Aqui é o rompimento do crescimento. Aqui é o rompimento do crescimento. É no terceiro nível. Agora vem o quarto nível. O quarto nível. João 14. João capítulo 14. E aqui, esse nível é muito poderoso. Esse nível é o nível que o Senhor quer que você chegue. Esse aqui é o nível. João 14, a partir do versículo 10, tá? João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Nesse quarto nível, é o nível em que não apenas o Espírito Santo está em você, não apenas você já recebeu o poder, mas o poder, você cresceu por causa do poder e através desse poder. E com isso, o Espírito Santo que ora habitava em você, só ele habitava em você. Quando você chega no quarto nível, você permanece nele. O que significa isso? O Espírito Santo habita em você, só que agora você também habita nele. Porque agora você permanece nele. Porque agora você interessa somente fazer a vontade dele. Aí eu quero que você anote a palavra-chave do quarto nível. Aqui é o nível em que o Espírito Santo, ele é através de você. Aqui é o nível da unidade. Unidade. Eu vou precisar pegar esse versículo aqui com o Espírito Santo, tá? Deixa eu encontrar ele aqui. Uau! É um momento em que Jesus faz a oração. Jesus ora. Que delícia! Como a palavra de Deus é linda. João 17, versículo 21. João 17, versículo 21.
Quem está entendendo a palavra? Diz assim, Jesus orando ao Pai. E ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há uma diferença do Espírito Santo estar em você, sobre você, e agora você estar em Cristo. Estar em Cristo é quando já não é mais você quem faz, já não é mais você quem vive, mas o Cristo que habita em você que vive. Como diz o apóstolo Paulo, já não eu mais vivo, mas Cristo que está em mim, porque eu tenho a mente de Cristo. O quarto nível é quando a mente de Cristo, ela é predominantemente superior a tudo na sua vida. É onde você está nele, porque ele já está em você. É onde você está nele. E nesse nível em que você está nele, tem um segredo. E esse é o desejo de Jesus, que ele esteja em nós e que nós estejamos nele. E a unidade da fé só acontece, a unidade onde o meu espírito torna-se um com o Espírito Santo e o Espírito Santo se torna um com o meu espírito, só acontece. Aí você vai lá em João 14, versículo 12. E esse nível aqui é o nível da realização. O quarto nível é quando o Espírito Santo é através de você. E nesse nível em que ele é através de você, você é um com ele, assim como ele é um com você. E olha o que acontece nesse quarto nível. E é nesse quarto nível, é para esse nível que o Espírito Santo do Senhor está te chamando. Ele diz, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E lá na frente ele diz, mas eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só, eu enviarei o outro Consolador. Aí eu quero que você veja no versículo 10, na última parte. Aí ele diz assim, mas o Pai que permanece em mim, quem é o Pai que permanece em Jesus, do qual ele estava dizendo? De quem o Espírito, de quem Jesus estava falando? O Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Jesus estava falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus que permanecia, eu vou falar dentro do contexto, que permanecia em Jesus enquanto ele estava aqui na terra. O Espírito Santo faz. Ele é quem faz. Ele dizendo, o Deus, o Pai que habita em mim, que permanece em mim, é quem faz. Quem faz. Aí ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou senão, crede-me por causa das obras em si. Aí ele diz, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras. O quarto nível é esse nível aqui. Crer em Jesus. Mas aqui não é mais para salvação, porque você já creu nele para salvação. Aqui é o nível em que você crê nele para fazer as obras que Jesus fez. E ainda fazer maiores, conforme ele mesmo nos ordenou. Fazer maiores obras do que estas. Porque Jesus foi com o Pai.
foi para o Pai. Só que Jesus voltou para nós através do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. E Jesus voltou sobre nós, manifestando e operando o poder dele, enchendo você e enchendo a mim com o seu poder. E quando o poder dele veio sobre, é o marco inicial de um processo de crescimento, de avanços que não tem fim até a eternidade. Para que eu preciso do poder de Deus sobre mim? Para que você precisa do poder do Senhor sobre você? Para que você chegue à maturidade, à unidade da fé. Para que você faça as obras que Jesus fez e ainda maiores obras. Para que você seja testemunha de Jesus Cristo na terra. E opere e faça e realize. Sabe para quê? Lembra do primeiro nível? Para que você seja o instrumento que manifesta os sinais e opera os sinais pelo Espírito Santo que está em você, para que o mundo possa crer que Jesus veio. Olha qual é o pedido da oração dele para o Pai. Qual é o pedido de Jesus em oração para o Pai? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando é que o mundo vai crer em Jesus? Através da sua vida. Você quer que a sua família creia em Jesus? Você quer que os seus amigos creiam em Jesus? Você quer que a sua vizinhança creia em Jesus? Você quer que a Angola creia em Jesus? Você quer que a Índia creia em Jesus? Você precisa avançar de nível. Você precisa romper. Para que você torne-se uma com Ele, assim como Ele está em você. Nós precisamos avançar. Nós precisamos subir de nível. Em nome de Jesus. Essa ministração não é para todo mundo. Porque a maioria está muito satisfeita com a salvação. Essa palavra não é para os satisfeitos apenas com a salvação. Essa palavra é para os famintos, os sedentos que querem mais do reino. Para os famintos que querem viver o propósito, que querem cumprir o chamado, que querem ter uma vida que realmente faça sentido nessa terra. E para de ficar chorando pela volta de Jesus, porque Jesus vai vir de todo jeito. Você pedindo ou não pedindo, Jesus vai vir. Glória a Deus. Escreve aí nos comentários. Preparada para crescer. Preparada para avançar. Preparada para romper. Preparada para avançar. Preparada para crescer. Ou você cresce, tem um negócio. É muito fácil perder a salvação quando você não cresce. É muito fácil perder a salvação quando você não está no processo de crescimento. Porque quando você acessa a maturidade, você entende que a salvação, para você manter ela, é uma guerra. Porque o inimigo vai fazer de tudo para matar, roubar e destruir aquilo que Deus entregou para a igreja.
preparada para crescer, preparada para romper. Exatamente. Esse é o recado. Essa é a palavra de hoje para sua vida. E eu vou orar com você, abençoar a sua vida nesse dia. E olha que eu falei só por cima. Eu não entrei em cada nível. E cada nível desse tem um processo. Para você viver o 4º nível, você precisa viver o processo do 3º nível. Depois que você é revestida de poder, você vive um processo de 4 níveis. Depois que você termina esse processo de 4 níveis, você entra no processo de mais 4 níveis. Mas você só precisa começar. Eu não vou falar muita coisa, senão enche sua cabeça de muita informação. Mas dentro do 3º nível, depois que você... E isso você vai entender na aula exclusiva que nós vamos ter. O processo que nós precisamos viver quando nós acessamos o 3º nível, que é o Espírito Santo sobre você. Se não tem gente que quer pular a etapa. É como uma semente que adquiriu um pouquinho de raízes e acha que pode carregar fruto. E quer pular do ser cheio do Espírito Santo já lá pro ser testemunha de Deus, ser testemunha de Jesus. Só que quando nós não estamos preparados para carregar fruto, nossas raízes ainda não são profundas, nosso tronco ainda não é forte o suficiente. Nós podemos também morrer sem viver o processo da maneira adequada. E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque Ele me permitiu viver um processo profundo, longo, para que eu não morresse. Se tem algo que eu não quero, como Davi, Senhor, só não retires de mim o teu Espírito. É muito fácil perder a presença quando não se vive o processo. Eu não quero perder a presença. E eu também não quero que você perca a presença. Porque o poder tem as suas armadilhas. E o inimigo sabe. O inimigo sabe como fazer. E eu vou orar abençoando a tua vida agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora que... Não! A Rúbia tá falando... Agora que ela entendeu os níveis das taças. Ainda não, Rúbia. Os 4 níveis que eu disse... 4 níveis. 4 níveis. 4 níveis. Eu trouxe o nível macro. Os 4 níveis de forma macro. Agora, quando nós acessamos o 3º nível, nós vamos viver 4 níveis. Existem 4 níveis para serem vividos dentro, agora que você acessou o 3º nível, que é o nível do poder de Deus sobre você. E depois que termina esses 4 níveis, vem mais 4 níveis. Vocês estão entendendo? Vocês vão entender na aula exclusiva que nós vamos ter, tá? Vou liberar, vou conversar com o Espírito Santo e vou liberar a data para vocês, acredito que hoje. E aí eu vou explicar os 4 níveis do processo de santificação para vocês. É muito forte, é muito poderoso. Preparadas? Quem tá preparada, libera os diamantes aí. Quem tá preparada? Quem tá preparada, libera 3 diamantes aí. Entendeu? É, Deus é poderoso, né? Essas taças, essas 4 taças não estão ali por acaso. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu despeço as tuas filhas, Pai. Tocando a vida delas, eu te peço, Espírito Santo, toca. Toca a vida delas com o teu poder. Toca a vida delas com o teu poder, com os teus sinais.
Toca a vida delas, Senhor, com sinais do pó de ouro. Toca com poder a vida delas, Pai, com o azeite nas mãos, com o óleo nas mãos. Toca a vida delas, Senhor, curando, libertando. Toca a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Manifesta e opera segundo o teu querer, segundo o teu coração, Espírito Santo. Sopra sobre elas, Espírito Santo, o teu poder. Eu te peço, Espírito Santo, que a consolação, que a paz, que o ensino, que a guia, que a direção do Espírito Santo de Deus seja com cada uma delas, seja sobre cada uma delas e seja em cada uma delas, em nome de Jesus. Que as tuas filhas, Pai, nesse momento, que elas possam tomar uma decisão e um posicionamento de crescimento, para tornarem-se filhas maduras, que conhecem a Jesus e que testificam e que fazem e que realizam as obras e maiores obras que Jesus fez, pelo Espírito Santo Todo-Poderoso. Eu ministro sobre elas, ó Pai, a força e a coragem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, minhas amadas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você ainda não está na nossa comunidade, entra no link que está lá na bio, entra na nossa comunidade, para você estar debaixo de uma atmosfera profética, de uma atmosfera de unção e de poder, em nome de Jesus Cristo, para você romper e avançar em todos os níveis, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se o Senhor permitir, para a glória dele, em nome de Jesus.